Olá, mais uma vez, mais uma semana aqui estamos, pela graça de Deus, gratos ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido, gratos sobretudo porque quando estudamos a Sua Palavra encontramos as respostas que precisamos para cada dia, encontramos o alento, a coragem, na graça e no poder de Deus e por isso nos reunimos durante alguns breves minutos, algum tempo à volta da Palavra, eu e também o meu marido, Paulo, seja bem-vindo outra vez mais uma semana e que bom é nós podermos ir recebendo o vosso feedback, as vossas mensagens, os vossos telefonemas, que muito agradecemos. Nós também oramos muito por vós, oramos por todos uns pelos outros, porque isso o Senhor nos diz e nos pede, porque todos nós, independentemente do número de elementos que temos na nossa família, todos temos desafios, todos temos lutas, mas aqui estamos, à volta da Palavra de Deus, para encontrar exatamente esse alento que precisamos para cada dia. Sabe que durante estas semanas o tema que temos estudado é sobre os relacionamentos familiares, a forma como Deus nos pode ajudar, seja no casamento, seja na educação dos filhos, seja no sentido de nos compreendermos mutuamente em família. E temos também falado ao longo destas semanas de diferentes livros que deixamos para vós, para se quiserem entrar em contacto connosco, nós os podermos oferecer. Portanto, falamos deste pequenino livro, mas maravilhoso, que é a Esperança para as Famílias de Hoje. Muito sucinto, muito curto, mas muito bom. Também nós temos falado sobre, e este vocês poderão encomendar também para o mesmo contacto, este livro O Lar Cristão, que traz um guia de estudo para poderem fazê-lo em família, ou em casal, ou num pequeno grupo. E também já agora, marido, nós apresentávamos uma outra novidade, e esta para oferecer. Exatamente. E é nada mais do que a Bíblia Missionária, portanto, que é o livro missionário deste ano. Pois bem, já aqui tenho. Esta aqui eu a reservei para mim. Portanto, está num formato muito bonito, muito prático e, portanto, contém a Bíblia toda com o símbolo da Igreja Adventista, em parceria, portanto, com a Sociedade Bíblica de Portugal. Portanto, se quiserem pedir também, é a versão mais clássica que se usa em língua portuguesa, nomeadamente a versão Almeida corrigida e revista e corrigida. Exato. Portanto, da João Ferreira de Almeida, e surgiu precisamente no ano, deste ano, em que se celebram exatamente os 200 anos, em que foi publicada a primeira Bíblia completa da versão de João Ferreira de Almeida, que foi, portanto, um português, Beirão, do concelho de Mangualde, que emigrou para a Holanda, depois foi para a atual Indonésia, e aí ele começou a tradução da Bíblia, não chegou a concluir. Ele ficou no livro de Ezequiel, mas depois houve um outro senhor que acabou a conclusão, mas realmente a maior parte tinha sido feito por ele. Portanto, esta Bíblia está muito, muito prática, muito... Realmente eu gosto deste livrinho como ele está muito, muito agradável. E temos muito gosto em poder oferecer a todos aqueles que nos contactarem, seja para vós ou para poder-nos oferecer, ela está disponível exatamente como oferta. E porque precisamos da bênção de Deus para estudarmos a sua palavra, vamos orar. Marido, se puderes orar, faz favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio que me dás a mim e à minha querida mulher de podermos estar aqui para podermos mais uma vez apresentar a tua palavra. Senhor, reconhecemos de forma humilde que nada podemos fazer sem ti. Sem ti nada podemos fazer, foi o que tu claramente afirmaste. Então, Senhor, suplicamos a orientação do teu Santo e Bom Espírito. Senhor, estes temas são muito, muito importantes e que tu possas ajudar todas as famílias do teu povo, da tua igreja, a viverem, Senhor, estes conselhos inspirados, para que assim, Senhor, nós possamos dar honra e louvor ao teu nome e possamos viver, Senhor, a alegria e a felicidade que tu tens em vista para cada um de nós. Abençoa-nos na recapitulação breve desta lição. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esta semana, por mais que nós desejemos essa felicidade, seja na família, no casamento, com os filhos ou com os amigos, é verdade que enquanto nós passamos e peregrinamos nesta terra, nós temos alguns desafios e algumas dificuldades. E algumas delas são as diferentes perdas que nós vamos sentindo. Aliás, tudo isso começou já no Éden e nós vemos que num casamento perfeito, numa família perfeita, uma má decisão acabou por trazer como consequência diferentes perdas.
perdas. Adão e Eva viram pela primeira vez um animal a ser morto, viram pela primeira vez o que o ódio pode trazer no sentido quando perderam um filho, por exemplo, quando Caim acaba por matar Abel. Acabaram por perceber que essa consequência trouxe também a morte a um dos cônjuges, porque um deles acabou por falecer, e perceberam exatamente o que é a separação da morte, ou seja, muitas perdas resultantes de uma decisão errada. Esta semana nós falamos sobre diferentes perdas e logo no início da lição desta semana, fala sobre esta questão de perder a saúde. Eu creio que todos nós, salvo alguma exceção, já tivemos momentos menos saudáveis, ou seja, em que sentimos o nosso corpo debilitado. Com certeza que a doença fica muito mais complicada de ser até ultrapassada e resistirmos a ela quando há uma dor física intensa. E sobre esta questão da perda de saúde, como é que podemos encontrar na palavra de Deus alento e coragem exatamente quando nós, ou os nossos filhos, ou alguém da nossa família está com falta de saúde? É assim, Milu, eu creio que a primeira grande lição que a palavra de Deus nos dá é de nos fazer compreender que nós vivemos num mundo onde não podemos, por muito que nós tentemos, por muito que nós nos esforcemos, por muito que a nossa ligação com o Senhor seja boa, nós não podemos evitar as consequências do mundo de pecado. E, portanto, se nós tivermos isso em mente, quando nós somos açoitados por estas perdas que falámos na lição desta semana, eu creio que teremos muito mais coragem para enfrentar, porque saberemos que não é uma experiência apenas nossa. Ou seja, toda a humanidade está envolvida nisto. E a perda da saúde, bom, há alguns que infelizmente a perdem ainda novos, não é? Na vida, mas se nós temos tido uma boa saúde durante as primeiras fases da nossa vida, uma coisa é certa, à medida que nos aproximamos do fim da nossa existência nesta Terra, pois bem, a saúde vai-se embora, não é? E iremos perder a saúde independentemente de termos andado da forma mais correta possível. Eu nunca mais me posso esquecer que eu estava no início do meu ministério e uma querida irmã, emociono-me ao lembrar-me desta irmã, porque era uma irmã muitíssimo consagrada, muito mesmo, uma querida irmã, aliás, toda a família, e ela veio a descobrir, portanto, que tinha um cancro. E eu lembro de uma vez ela, em angústia, me dizer: "Oh pastor, eu não compreendo, eu tenho sido fiel ao Senhor durante tantos anos da minha vida, a nossa família há tantos e tantos anos que nós vivemos o regime vegetariano, como é que me aconteceu isto?" E na altura aquilo que me surgiu apenas na mente para poder consolar esta irmã e dizer: "Irmã, mas por muito fiel que você tenha sido, nós vivemos num mundo de pecado e, portanto, estamos sujeitos à doença." E, portanto, que ninguém pense que por ser muito fiel ao Senhor, ser até estrito em seguir a reforma da saúde... Pode estar isento completamente. E isso está tudo certo, claro, atenção, não estou nada a falar contra isso. E, aliás, é isso que Deus nos pede, como princípio bíblico, é que nós preservemos e cuidemos do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Portanto, tem que haver a nossa parte. E, aliás, até direi mais, se nós não seguirmos os princípios que nós conhecemos, aí vamos perder a saúde seguramente mais cedo. Exatamente. Portanto, todos nós carregamos connosco desde o nosso nascimento, portanto, genes já negativos. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, olha, o meu pai, por exemplo, faleceu com um cancro no pulmão e nunca fumou. Nunca. Mas, no entanto, morreu com um cancro do pulmão. Bom, o médico que o acompanhou nos últimos momentos da sua vida disse que provavelmente deve-se ter devido ao facto de ele que teve uma tuberculose quando tinha 20 anos, nunca curou essa tuberculose, enfim, curou, ele ficou bom, não é? Mas ficou lá uma marca. E foi nessa marca que se desenvolveu, portanto, a origem do cancro que o veio a vitimar. E o meu pai morreu relativamente cedo, com 65 anos. Portanto, nunca devemos culpar a Deus e também devemos procurar, enfim, viver de acordo com a vontade de Deus o mais perto possível, para que assim o inimigo não venha depois lançar a sombra de uma consciência culpada sobre nós quando nós somos confrontados com a perda da saúde. Mas eu quero deixar muito claro que todos nós nos consciencializemos
que mais cedo ou mais tarde nós vamos perder a saúde. E finalmente, como diz na última parte desta lição, vamos acabar por perder a vida. Exato. Se o Senhor, entretanto, não vier antes, Exato. não é? Porque alguns estarão vivos quando o Senhor vier. Portanto, é algo que temos que nos consciencializar. Eu creio que quanto mais consciencializados estivermos para esta realidade, mais facilmente a aceitaremos quando ela bater à nossa porta. Exato. E também não é anormal, durante estes períodos em que nos falta a saúde, às vezes haverem aqueles dias em que nos sentimos mais tristes, em que realmente parece que perdemos a esperança, perdemos o alento. E eu recordo quando passei por um dos maiores desafios, que foi à coluna, que tive dificuldade, mesmo a questão da leitura me era difícil, e devido à dor física, que era muito intensa, mas um dos momentos onde eu encontrava alento e onde eu encontrava coragem era através dos hinos de louvor, em que eu podia ouvir. Então, o Senhor nos dá sempre ou alguém, ou certo. um hino de louvor, ou alguma circunstância à nossa volta que nos ajuda exatamente a ultrapassar mais facilmente, mesmo que seja durante algum tempo moroso, estes momentos de perda de saúde. E, portanto, há um alento, há essa coragem que acabamos por encontrar no Senhor, e se houver um dia menos de alento e de maior tristeza, também não sintamos como é normal, porque somos humanos, claro. E se a coisa estamos a sentir fisicamente, portanto, também dói, e quando dói, a gente sente, não é? E, portanto, sobretudo buscar este alento no Senhor. Eu gosto de pensar, por exemplo, quando há um dia nublado, que o sol está sempre por cima das nuvens. Exato. E, portanto, quando nós, na nossa vida espiritual, sentimos às vezes o nosso dia nublado, não nos esqueçamos, o sol está sempre ora bem. por cima das nuvens. Exato. Okay? E o Senhor se interessa por nós e pela nossa saúde, e não é por acaso que a maior parte do ministério de Jesus foi a curar. Exato. Portanto, a fazer as curas para ir ao encontro das necessidades do Senhor Jesus. No livro A Ciência do Bom Viver, diz que Jesus despendeu mais tempo a curar do que a pregar. Exatamente. Uma outra perda que nós estudamos e vamos estudar ao longo desta semana, dependendo de quando nos estão a ouvir, portanto, nesta recapitulação, é a chamada perda de confiança. É verdade que se há confiança num relacionamento, mesmo assim há desafios, que mesmo havendo confiança, tem que haver perseverança, tem que haver alento, tem que haver resiliência de parte a parte para manter esse relacionamento. Mas se, por algum motivo, seja entre o casal ou algum membro da família, essa confiança é quebrada, fica muito mais complicado o relacionamento entre marido e esposa, ou entre pais e filhos, ou alguns membros de família. É verdade, Milu. E há uma coisa que eu cada vez tenho tomado mais consciência, que é o seguinte: muitas vezes nós damos importância à preparação para uma missão, para um acontecimento na vida, e muitas vezes, eu falo por mim, nós não damos importância de que os relacionamentos precisam ser nutridos, precisam ser alimentados, precisamos de investir tempo e para estar com os nossos queridos, porque no fundo eu acredito que todos nós amamos os nossos queridos, mas muitas vezes, se nós não fizermos, não tomarmos uma decisão consciente e intencional, exato, para passarmos tempo com eles, para dialogarmos, para estudarmos a palavra juntos, pois bem, os relacionamentos deixam um pouco a desejar. E infelizmente alguns têm chegado ao ponto de viverem acontecimentos trágicos, como é o caso do divórcio, não é? O adultério, que traz a falta de confiança. E quando essa confiança se perde, é verdade que pode ser recuperada, sem dúvida, mas muitas vezes, ou quase sempre, consequências ficam. Exato. E se bem que possa ser reconquistada a confiança, eu atrevo-me a dizer que ela nunca vem para exatamente o mesmo nível onde estava inicialmente. Portanto, que Deus nos ajude, e aqueles que podem viver ainda relacionamentos saudáveis, de confiança, que façam tudo o que estiver ao vosso alcance, peçam a Deus sabedoria, discernimento, ajuda dia a dia, para que não possam enverdar por um caminho que os leve a cometer algo que faça perder a confiança no vosso cônjuge, neles mesmos. E se calhar nós poderemos dizer, às vezes nós vemos esta questão, por exemplo, do adultério como uma quebra de uma aliança, e que traz, sem dúvida, esta falta de confiança. Mas para prevenir exatamente chegarmos a esses momentos, nós poderemos dizer que até nas pequeninas coisas do dia-a-dia, nós podemos estar a investir no sentido de criar a empatia entre marido e esposa e a união de confidentes um do outro, ou se às vezes um ou outro pede ao outro, olha, não digas isto é uma coisa minha, e a gente vai confidenciar a outra pessoa ou outro terceiro, pode ser uma coisa muito simples, mas
esta pequena coisa, se é repetida vez após vez, acaba por trazer exatamente este fosso e esta falta de confiança mútua, não é? Exatamente. Que acaba por prejudicar. Depois, falar ainda mais, com certeza, fica muito mais difícil confiarmos quando este relacionamento, por falta de confiança e por perda dessa mesma confiança, acaba por trazer relacionamentos abusivos. Ou seja, este abuso, esta violência que pode passar a vários tipos, seja ela verbal, física, emocional, sexual, ou mesmo até por negligência, portanto a pessoa desconsidera simplesmente. Com certeza que fica muito difícil alguém que trate outro assim, da outra pessoa poder confiar nele, não é? Nele ou nela. E é interessante que na lição aqui de terça-feira falava sobre alguns exemplos bíblicos de perda desta, ou seja, de relacionamentos não saudáveis. Por exemplo, um dos exemplos é o José. O que é que aconteceu Sim. que demonstra esta falta de confiança e esta perda de confiança? Podes explorar um bocadinho a ideia? Realmente podemos dizer, e já aqui fizemos referência numa lição anterior, que esta família de José era uma família completamente disfuncional. Portanto, ali os irmãos tinham inveja do seu irmão mais novo, ou um dos mais novos, porque depois surgiu Benjamim, que ainda era mais novo do que José, e, portanto, essa inveja foi levada a tal extremo que eles acabaram por sentir até, alguns deles, o desejo de o matarem. Exato. Finalmente houve um que trouxe bom senso, um pouco de bom senso entre eles, e disse, não vamos matar porque ele é nosso irmão, mas finalmente pensaram em vendê-lo para uma caravana de ismaelitas, como diz o texto bíblico, e ele foi para o Egito. Bom, mais tarde José veio a reconhecer a mão de Deus em tudo isso. Mas não deixou de ser uma experiência traumática, não é? E, portanto, será que hoje famílias vivem experiências idênticas? Se vivem, era bom que não vivessem, mas vivem. De traição, de negação. Tanta coisa. Sem dúvida. Tanta coisa. Milu, eu não preciso dizer isto porque todos nós conhecemos, nós vivemos numa sociedade cada vez mais marcada pela violência, cada vez mais as notícias que nós vemos é de assassinatos, de violência doméstica, de coisas que às vezes nem nos passa pela mente, coisas horríveis, que até são repugnantes só de serem descritas. E estão a acontecer. E, portanto, qual é o nosso risco como filhos de Deus? É nós, ao vermos o mal que se passa à nossa volta, passamos a ficar tão insensíveis que acabamos por considerar que não é assim tão anormal quanto isso. Muito cuidado com isso. E, se calhar, em consequência do que estás a dizer, é bom fazer esta alerta que todo e qualquer relacionamento que seja abençoado por Deus, de forma alguma pode ter alguma expressão de alguma violência, seja ela da que forma for. Claro. Ou seja, quando Deus está presente, de todo, alguma expressão de violência pode ser aceite, de todo. Certo. E mesmo, não sei se estás a recordar de Romanos, no capítulo 13 e no versículo 10, quando o Senhor diz, o amor não faz mal. Ou seja, este amor que vem de Deus nunca fará mal e nunca tratará mal aquele que está ao seu lado. Eu pensei antes naquele texto de Malaquias 2, 16, que diz assim, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece, a outra versão diz, odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com o seu vestido. Portanto, diz a Bíblia claramente que Deus odeia o repúdio e também a violência. Exato. Portanto, isso não é caminho para um filho de Deus seguir. Pode às vezes haver tensões, não é, no casal, em relacionamentos, mas que Deus nos preserve e guarde para nunca pensarmos que há a mínima legitimidade em recorrer à violência, porque não há. Ponto final. E com certeza que, dependendo de quem nos esteja a ouvir, e se houver alguma situação mais complicada, a busca de ajuda é sempre, pode ser legítima, ou seja, no sentido de procurar um orientador espiritual ou alguém de família para poder buscar essa ajuda. Aqui, Milu, deixa-me enfatizar este aspecto. Caso seja pedida ajuda a alguém, que a pessoa tenha o cuidado de se aconselhar a alguém que dá provas de ser alguém verdadeiramente comprometido com o Senhor. Porque se não é temente ao Senhor, sem dúvida, esse aconselhamento pode ser mais prejudicial do que benéfico. Aliás, porque é o Senhor que tem o poder para resolver todas as coisas na sua essência, não é? Andando um pouquinho mais para a frente, é sem dúvida também não menos pertinente aquilo que vem na lição de quarta-feira, a perda de liberdade, no sentido daqueles que, infelizmente, possam ter uma conduta de vida em que se tornaram dependentes de alguma coisa. E aqui dá vários exemplos.
Essas coisas podem ser, não é só a questão de drogas, pode ser a questão da alimentação, o álcool, o tabaco, o jogo, a pornografia, Exatamente. enfim, tantas coisas que podem trazer essa dependência. E a lição fala-nos neste sentido de que Deus almeja trazer a liberdade. Exatamente. Libertação, no fundo, o que é que traz tudo isto quando a pessoa se sente presa? Onde é que isto prejudica a caminhada do crente, do cristão? Não, e todas estas dependências limitam ou anulam Exato. aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós mais viva na sua plenitude, que é a liberdade. Deus é um Deus de liberdade. Ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade é o dom mais extraordinário que nós, como filhos de Deus, podemos viver. E quando nós estamos atados, que é mesmo o termo, atados ou amarrados a uma dependência, não somos livres. Exato. Não somos livres. Agora, a boa nova do Evangelho é que em Cristo e nele apenas nós recebemos dele o poder para quebrar com os grilhões dessas dependências, desses vícios. E, portanto, ninguém precisa desesperar, porque em Deus há solução. O caminho, atenção, não é só pedir a Deus e a pessoa fica logo livre. Não. Deus liberta logo quando nós pedimos, Ele vem a nosso socorro, mas o processo de libertação de uma dependência é, por vezes, moroso. Exato. E, portanto, não devemos desanimar, não devemos desencorajar-nos, devemos, portanto, perseverar em manter a nossa ligação com o Senhor, porque o processo de cura está em curso e vai ser efetivo. E requer a resiliência, paciência e perseverança e espírito de sacrifício, porque toda a dependência trouxe exatamente e deixa marcas que tendem a que aquilo que está dependente, seja do que for, e é interessante nós às vezes pensarmos que só esta ou aquela coisa é que podemos dizer que a pessoa é dependente, mas nós sem nos apercebermos podemos todos nós estar a ser dependentes de alguma coisa, e tudo aquilo que prejudica a nossa ligação com Deus e uns com os outros acaba por ser uma dependência má e que nos traz consequências. No fim da nossa lição, naquilo que tu já brevemente falaste no início, a perda também da vida. É como nós costumamos dizer, quem está vivo sabe seguramente que vai morrer, a não ser que Jesus... Sábio Salomão disse isso em Eclesiastes 9:5. Exato, a não ser que Jesus venha antes e nós encontremos o Senhor, portanto, ainda em vida. E aqui, Milu, deixa-me dizer algo. Eu estou convencido e dou graças a Deus por o Senhor me ter dado esta convicção que quando chegar o momento de partirmos, se o Senhor não vier antes, portanto, eu estou sempre a pôr a hipótese de o Senhor não vir antes, não é? Mas quando chegar o nosso momento de partir, se realmente nós estamos em paz com Deus e com o nosso próximo, eu creio que nós não vamos ficar ansiosos, preocupados. Ou que seja com a uma morte. angústia esse momento. Não, vamos enfrentar a morte tranquilamente. Claro que a morte é um inimigo. A Bíblia diz o último inimigo a ser destruído é a morte. Exato. Portanto, é um inimigo. No entanto, com a confiança, com a paz, com o amor que Deus coloca no nosso coração, nós podemos enfrentar esse inimigo tranquilos. E eu costumo dar esta comparação. Assim como nós, ao fim de um dia, se vivemos o dia corretamente, se estamos em paz com Deus e com o nosso semelhante, quando nós vamos para o nosso quarto para nos deitarmos, nós ansiamos pelo repouso. O descanso. Portanto, pelo descanso. Não vamos com ansiedade, pelo contrário, nós vamos com gosto para o descanso, porque precisamos desse descanso. Da mesma forma, se nós chegarmos ao fim da nossa vida com a nossa consciência tranquila, porque com a ajuda do Senhor fizemos a sua vontade, estamos em paz com Deus e com o nosso semelhante, até ansiamos por esse descanso. Exato. E se acontecer um momento, algumas famílias nos escutarem e até alguns dos filhos terem sido ceifados em idade muito breve, ou algum cônjuge muito cedo, também todas estas perdas, inclusive a perda da vida, todas elas terão e têm solução no Senhor. Exato. E no fundo, a maior esperança que a gente tem é a palavra de Deus, é as promessas que o Senhor Jesus deixou. E eu terminaria estes momentos que estamos juntos com uma das citações muito bonitas que vinham nesta semana na leitura que fizemos e no estudo que fizemos na lição de sexta-feira, quando diz assim: quando nos assediam dificuldades e provações, nós devemos fugir para Deus e confiantemente esperar auxílio dele, que é poderoso para salvar, forte para livrar. Temos de pedir as bênçãos de Deus se é que as queremos receber. A oração é um dever e uma necessidade. Não negligenciamos, porém, o louvor? Não devemos mais frequentemente render ações de graças ao doador de todas as nossas bênçãos? Precisamos de cultivar a gratidão.
Devemos frequentemente contemplar e contar de novo as misericórdias de Deus e louvar e glorificar o seu santo nome, mesmo quando passamos por tristeza e por aflição. Seja qual for o desafio, a perda que esteja a viver ou tenha vivido, que o Senhor nos ajude a sermos confortados com estas palavras, em que, sobretudo e especialmente, há um segredo: o espírito de gratidão. Quando olhamos à nossa volta, há sempre algum momento, há sempre algum detalhe, há sempre algum motivo, apesar do desafio, para podermos ser gratos ao Senhor. Então agarremos-nos a isso e peçamos ao Senhor que nos fortaleça, nos dê alento e coragem para cada dia da nossa vida. Foi muito bom estar convosco, mais uma semana, que o Senhor vos abençoe e até à próxima semana, se Deus quiser.